Bom, então hoje a gente vai falar, a gente falou na semana passada sobre os ciclos, né, cardíacos, o ciclo ali que o coração faz para poder trabalhar e enviar sangue para as duas circulações, tanto a pulmonar quanto a sistêmica. Ah, eu não coloquei para gravar, peraí. Hoje a gente vai discutir um pouquinho... Ah, não, coloquei gravação sim. Hoje a gente vai discutir um pouquinho como que clinicamente a gente obtém a informação desse ciclo cardíaco, né? Como que eu avalio a parte do funcionamento, óbvio que a gente às vezes precisa de alguns exames, mas clinicamente como que eu faço para avaliar esse trabalho ali do coração. Então tem uma forma clínica da gente interpretar a maneira como o coração está contraindo e relaxando. A contração propriamente dita a gente não consegue ouvir, né? Então a contração do coração ela não gera um ruído. O que, na verdade, gera um ruído que a gente consegue detectar com o uso de um instrumento, que é o estetoscópio, né? O estetoscópio, ele amplifica esse som. A gente consegue até com o ouvido, se você colocar o ouvido no tórax de alguém, você conseguiria ouvir esse ruído específico e característico do coração, tá? Então, o que a gente ouve, na verdade, é o batimento, o encontro das válvulas, quando elas se fecham. Porque elas vão se fechar, pegue as duas mãos de vocês assim, aí bate uma na outra. É mais ou menos esse movimento que ela vai fazer. Então, ela abre com a mão para baixo, e aí no que ela fecha, a gente consegue ouvir esse som. Eu vou abrir aqui a minha câmera e fazer a simulação aqui. Hoje eu tô tomando pau do Teams. Ele não deixa. Eu abri a câmera sem compartilhar a tela. Tô aqui. Ó, então imagine que as válvulas, elas fazem esse movimento, ó. Elas abrem e aí a gente consegue ouvir um ruído no fechamento. Então elas fazem isso. Uma bate na outra, tá? Então esse movimento de batida é que gera um ruído cardíaco, que a gente vai dar um nome para esses ruídos e eles vão ter uma sequência, né? Um sincronismo aí com relação ao funcionamento do coração. Então, a gente consegue fisiologicamente, na maioria das espécies, vão ter algumas particularidades que a gente já vai discutir, mas na maioria das espécies a gente consegue ouvir dois ruídos fisiológicos, tá? Vai ter uma característica, uma sequência desses ruídos. Então, a gente vai caracterizar como o primeiro ruído cardíaco, que ele acontece quando as válvulas atrioventriculares se fecham. Em que momento que as válvulas atrioventriculares se fecham? Vamos desenhar nosso coraçãozinho aqui de novo para a gente poder entender. Então, nosso coração está aqui, né? Bidimensional. Câmaras atriais, câmaras ventriculares. As válvulas atrioventriculares são aquelas que dividem átrios de ventrículos. Certo? Então, são as válvulas ali que dividem átrios de ventrículos. E aí, nós temos grandes vasos que direcionam parte do volume de sangue do ventrículo direito para a circulação pulmonar, que é a artéria troncopulmonar. E um outro vaso importante que direciona o volume de sangue aqui do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica, para todo o corpo, que é a aorta. Entre ventrículo e esses dois grandes vasos, também existe uma comunicação aqui. Ficou horrível o verde, mas tudo bem. Uma portinha aqui, né, que limita essa comunicação, que também pode estar aberta ou fechada, que são as válvulas semilunares. Então, os ruídos que a gente consegue, né, detectar clinicamente no coração é o fechamento dessas válvulas. O primeiro som é caracterizado quando as válvulas atrioventriculares se fecham. Vamos pensar como o ciclo cardíaco, o movimento aqui do coração. Em que momento que essas válvulas se fecham? Quando os ventrículos vão contrair para direcionar volume de sangue para os grandes vasos.
as válvulas semilunares, nesse momento, elas vão estar abertas. Então, essas 4 válvulas nunca estão abertas juntas. Quando 2 se fecham, as outras 2 vão estar abertas. Consequentemente, quando as 2 que estão abertas se fecham, as outras 2 se abrem, tá? Então, a gente não consegue pegar ruído de abertura, a gente só pega ruído de fechamento. Então, o que a gente consegue caracterizar? Depois desse primeiro som, ocorre a sístole ventricular, a contração do ventrículo. Então, o volume de sangue aqui do ventrículo é direcionado para as circulações pulmonar ou sistêmica. Na sequência que o coração contraiu, ele vai relaxar e nesse relaxamento ele vai receber um volume de sangue dos vasos que levam de volta o sangue para o coração. E o azul ficou pior. Então, as veias cavas, cranial e caudal, e as veias pulmonares devolvem volume de sangue para o coração. Nesse momento, como o coração está se enchendo novamente, então ele vai encher átrio e também vai encher ventrículo. Então, ocorre a abertura das válvulas atrioventriculares e o fechamento das válvulas semilunares. Esse fechamento das válvulas semilunares vai promover um segundo ruído. Então, a gente ouve um primeiro ruído, que a gente chama, né, foneticamente, ele de tum. E um segundo ruído, que a gente chama de tá. Se você fosse falar com um professor de português, né, ou de música, melhor ainda, se ele ouvir o som do coração, ele vai falar para você que, na verdade, foneticamente, o som do coração não gera o mesmo som da gente estar falando o T, o tum-tá, tum-tá. Então, na verdade, o coração ele faz um som de lub-dub, lub-dub, tá? Isso é só uma chatice da semiologia, isso não vai mudar nada a vida nem de vocês nem do animal, porque o mais importante é que você saiba aqui, o primeiro som, que é um som um pouco até, ele é um pouco mais em tempo, ele leva um pouquinho mais de tempo em relação ao segundo, e ele é um som mais forte, tá? Então, por isso que a gente chamaria ali, a gente caracteriza ele como um tum do coração. E o segundo som, ele é um som um pouquinho mais fraco e menor, em amplitude ele é um pouco menor, que é o tá. Então, o coração, a gente conhece, né, que ele faz o som de tum-tá, tum-tá, tum-tá. Se a gente fosse levar ferro e fogo a fonética, na verdade é lub e dub. Tá? Não vai mudar muita coisa isso para você, não. Não sei que você seja cardiologista, aí você vai ser chato que quer falar que o som, na verdade, é lub-dub e não tum-tá. A gente vai dar um nome para esse ruído. Então, esse primeiro ruído cardíaco, né? Os dois compõem ali os sons cardíacos normais. Então, esses são os únicos sons que o coração faz, tá? Som de contração a gente não ouve, som de enchimento do ventrículo a gente não ouve, exceto no cavalo, tá? O cavalo tem algumas particularidades com relação a isso. O cavalo atleta mais ainda, mas o fisiológico é que a gente não ouça, tá? Na maioria das espécies. A gente não ouve abertura de válvula, não. A gente só ouve fechamento. Então, esse primeiro ruído a gente vai chamar de S1, ou som cardíaco 1. Aqui também a sigla em inglês poderia ser B1, tá? Ou bulha cardíaca 1. Também é um outro nome correto para a gente caracterizar aí cada som. Bulhas cardíacas ou sons cardíacos. Então, B1 ou S1. E o segundo som, que é o fechamento das válvulas semilunares, é chamado de B2 ou S2. Bulha cardíaca 2 ou som cardíaco 2. Se a gente fosse pensar em os eventos que estão acontecendo dentro do coração com relação a cada som, quando a gente está lá com o esteto no coração e a gente ouve o tum, logo depois do tum, o que é que acontece nesse período? A sístole ventricular. Então, o ventrículo vai contrair para injetar sangue ali para os vasos. Na sequência, quando a gente ouve o segundo som, que é o tá, na sequência do tá, o coração ele está em diástole geral. É quando ele está recebendo volume de sangue, tá? Então, a gente pode já
de acordo com a análise desses sons, saber quais são os eventos, o que é que está acontecendo ali dentro do coração. Em qual momento do ciclo cardíaco, por exemplo, que esse paciente pode ter uma doença cardíaca. Então, a gente avalia esses sons, essas bolhas cardíacas, né, e caracteriza elas em S1 e S2. O que é fora de S1 e S2 não é fisiológico ou é uma particularidade, como, por exemplo, em equinos. Os equinos, eles possuem um som que a gente chama de S3, que é normal, tá? Eu não vou ficar falando da S3 hoje, porque vocês vão ter na semiologia, mas é só para vocês saberem que os equinos, por terem um coração muito maior e eles terem até uma fisiologia com relação a exercício diferentes, eles podem ter um som normal, que é o terceiro. O normal, na maioria das espécies, é presença de S1, presença de S2, que é o lub-dub, lub-dub, lub-dub. E aí, de acordo com cada som, eu sei o que está acontecendo no coração. Na sequência do lub, o coração contrai. Na sequência do dub, o coração relaxa. Aí, o período de relaxamento, na maioria das espécies, principalmente nós, ele é maior. O período diastólico não é maior em relação ao período sistólico. Então, o coração ele precisa dar mais pausa. O gato, ele já tem essa relação muito próxima. O período de contração e o período de relaxamento é muito parecido, porque ele é um animal que está sempre com o sistema simpático ativado, né? Ele continuamente está com o sistema ativado. Então, ouvir tum, eu sei que esse som está correlacionado ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Na sequência do fechamento, o ventrículo contrai. Esse evento ele é muito rápido, tá? O que não pode é atrasar o fechamento e o coração contrair. Se isso acontecer, o que é que a gente vai observar aqui é um refluxo do sangue para cá, tá? Esse som de refluxo a gente também consegue ouvir. Ele nos dá um ruído específico, que é chamado de sopro cardíaco. Então, o sopro cardíaco é quando uma dessas válvulas ou fecharam de forma insuficiente, né? Ou não fecharam ali no tempo corretamente. Tá? E a gente consegue ouvir isso nos sons. É agora que eu quero vocês nos vídeos. Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo aqui, a gente vai ouvir o som normal, S1 e S2. O que eu sugiro que vocês façam é que vocês utilizem o fone para ficar um pouco mais fácil de vocês pegarem. E, se possível, se vocês estiverem com TV ligada, assistindo aí qualquer coisa, apaga tudo, fecha o olho e escuta junto comigo. Quer transformar o seu futuro? Não quero transformar meu futuro. Ó, então, já desde aqui do começo, isso é um som para treinamento, né, de semiologia. Então, vocês vão ouvir assim, ó. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Vai ser esse o ritmo, tá? Sem fazer mímica, a professora que tá fazendo aqui essa parte ridícula de fazer o som, tá? Vamos lá? Vamos, se vocês já tiverem com o vídeo aberto, a gente vai ouvindo juntos, tá? Quero que vocês ouçam pelo menos umas 5 vezes seguidas. Não sei se vocês conseguem perceber que o primeiro som, ele é um pouquinho mais prolongado em relação ao segundo, é sutil. Por isso que vocês vão ouvir aí pelo menos 5 vezes. E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 20ª aula do curso de Biologia ainda no sistema circulatório, vamos entrar na parte de automação. Não, meu filho, que sistema circulatório?
Manda um joinha aqui para mim se vocês já terminaram de ouvir várias vezes. Quero várias vezes. Tem vários vídeos, mas tem muito vídeo de som cardíaco. Já salva esse vídeo no YouTube de vocês, põe no carro para ouvir, tá? A auscultação, gente, é treino, é muito treino. Sabe por quê? Vão ter vários sons, né? A gente tem pelo menos 50 sons patológicos no coração. Tudo relacionado a S1, S2, a novos ruídos, aí eles vão levar nomes diferentes. Então, existe S1, S2 fisiológico, S3, S4 patológico, desdobramento de S1, desdobramento de S2, estenose aórtica, estenose mitral e assim por diante. Tá? Então, tem vários sons, os sopros. Agora, esse segundo som que eu vou colocar aqui no bate-papo, eu quero que vocês vão no tempo do vídeo de 1:53. Epa, ele não deixou eu colocar? Então, esse segundo, vocês vão lá no... Olha só, tem muito tempo que eu não faço isso. Vou fazer nos próximos dias um curso. Então, ó, vão lá no tempo de 1:53. Beleza? Então, todo mundo abriu o segundo vídeo. Põe lá no tempo de 1:53. É muito legal, eu adoro esse canal, tá? Med TV, que é do Dr. Massal, eu gosto bastante da maneira como ele aborda essa parte semiológica, tá? Então, ele fala de vários sons. O que eu quero é que vocês primeiro entendam o que é o normal. Então, ele vai representar para você o que é o S1 e o que é o S2. Nesse link, eu acho que está mais próximo do que a gente realmente vai auscultar no estetoscópio, tá? Então, isso é muito próximo. Vou pedir para vocês fazerem isso 5 vezes, pelo menos ouvir até o tempo de 2:18, que acho que é o finaliza. A ausculta cardíaca é extremamente prática. Por isso, é muito importante realizar treinamento frequente. Dessa forma, seus ouvidos irão se acostumar com o som normal das bolhas cardíacas e automaticamente serão capazes de distinguir a primeira e a segunda bolhas sem maiores dificuldades, apenas percebendo o timbre e a intensidade do som. Agora vamos aproveitar. Vou deixar mais um tempinho aí para vocês ouvirem, tá? Volta de novo em 1:53 e ouve novamente. Dá um joinha quem já finalizou 5 vezes, tá?
O vídeo é enorme, então depois vocês guardem ele para auscultação normal. Aí, vários joinhas. Por enquanto tá dando certo. A Larissa até me mandou uma mensagem agora que eu fui ver de qualquer coisa a gente abrir no Canvas, mas eu vi meio tarde, me perdoem. Mas acho que dá pra gente rolar assim. Eu vou deixar todos os links e o tempo dentro dos slides ali pra vocês, tá? Vocês podem ouvir ele inteiro. É que eu queria um momento pontual da auscultação. Esse terceiro link que eu vou enviar, vocês vão ver que vai ter algo diferente na ausculta, que é o que a gente chama de desdobramento de S2. O desdobramento de S2 em nós é patológico, no cão é patológico, no gato é patológico, no cavalo não é patológico. Ele pode ser fisiológico em animais mais velhos ou animais que são atletas. Esse desdobramento de S2 está relacionado ao enchimento rápido do ventrículo. Tá? Então, o coração do cavalo ele é muito maior em área em relação às outras espécies até, se a gente for fazer um comparativo. Então, esse enchimento rápido do ventrículo pode gerar um som, tá? Então, vocês vão no tempo de, cadê? 3:19. Vão lá em 3:19 do link. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50%? Não sei por que vocês conseguem tanto desconto. Então, vamos lá. É o mesmo vídeo, só que vocês vão para 3:19. Ó, ele até coloca um desenho aqui, ó, que é muito legal. O desenho, como a gente tem, né, uma memória fotográfica, a hora que você fechar o olho, você vai conseguir ver esse desenho e caracterizar onde que o som tá diferente. O que a gente vai ver de diferente é que o tum vai estar seco e contínuo, e o tá, na verdade, ele vai estar dividido em dois sons. Então ele vai fazer assim, ó, tum tra, tum tra, tum tra. Então a gente vai ouvir dois sons, como se você estivesse batendo o dedo indicador e o dedo médio em uma superfície, tá? Então ele faz tum tra, tum tra. O cavalo, no cavalo, a presença desse segundo som pode ser fisiológica. O fonocardiograma. Percebam que com a inspiração ocorre o desdobramento. Aí ele explica como é humano, né? Ele explica que na inspiração e na expiração vai mudar o som. Isso, esquece essa informação para veterinária, isso não mudaria tanto para a gente. Eu quero que vocês fixem nesse primeiro som das 3:19. Ouve 5 vezes. Percebam que com a inspiração ocorre o desdobramento da segunda bulha e com a expiração as bulhas ficam normais. É legal que ele faz um comparativo, ó. Então é isso, pessoal. Espero. Tá, porque tem um evento, acho que a gente, que quando a gente inspira e expira em situações patológicas, a gente pode ter esse desdobramento da segunda bulha. Isso se chama desdobramento de segunda bulha. Manda um joinha quando vocês finalizaram 5 auscultas.
Belezinha? Aí, como um último treino, para vocês verem o que é o patológico, óbvio que primeiro vocês têm que treinar muito. Repito. Nos equinos, como eles fazem um enchimento rápido do ventrículo, eles podem ter um som a mais, né? E esse som a mais está caracterizado como um desdobramento de segunda bulha, que é o momento em que as válvulas semilunares se fecham e o sangue volta a escoar ali dentro das cavidades, das câmeras cardíacas. Então, ele gera esse segundo som. Mas, na verdade, a gente chama de desdobramento de S2. Eu não vou ficar colocando sons patológicos aqui, senão vai confundir a cabeça de vocês. O que eu quero primeiro é que vocês captem o que é o normal, né? O som normal é S1 e S2. Aí, só a título de curiosidade, para vocês entenderem por que o treinamento é tão importante, nesse vídeo aqui, ó, é um vídeo de sopro. Vocês vão no tempo de 2,54 do vídeo. Ele vai mostrar para você. Mentira, não cresce desse jeito, não. Ai, eu odeio essas propagandas. Então, vocês vão lá em 2 e 5, tá vendo? Ó, é um vídeo que ele faz dos sons anormais. Então, vocês vão lá em... A explicação é sensacional. 2,54. Ó, então, isso aqui é um gráfico de fonoaudiograma. Então, seria o som colocado ali em um traçado, tá? Vocês estão vendo que tem um tracejado entre S1 e S2. Então, esse tracejado vai te dar um som. Esse som é um som de refluxo, né? Um som como se o sangue estivesse voltando para a câmera anterior, tá? Então, nós dependendo do lugar onde está esse som de refluxo, a gente consegue caracterizar quem é que está deixando esse som passar. Se é a válvula atrioventricular ou se é a válvula semilunar. Se ela acontece entre S1 e S2, então esse sopro, ele é um sopro da válvula atrioventricular. Então, na verdade, o que a gente vai ouvir é assim, ó, um tum-tá, tum-tá, tum-tá. O veio depois de quem? Depois do fechamento da válvula atrioventricular. Então, ela que não fechou direito. Se o nosso som viesse com dois sh, então assim, ó, eu vou imitar, ridículo, não faz meme. Tum, tash, tum, tash, tum, tash. Significa que as duas válvulas deixaram passar, né? O refluxo passou pelas duas. Então, eu tenho um refluxo logo depois do fechamento da válvula atrioventricular e eu tenho um refluxo logo depois do fechamento das válvulas semilunares, tá? Dependendo do local, nós temos 4. Dependendo do local onde você está colocando o estetoscópio, você consegue identificar qual dessas 4 está deixando passar. Se é a válvula atrioventricular direita, se é a válvula atrioventricular esquerda, se é a válvula aórtica ou se é a válvula pulmonar. Tá? Isso se chamam focos de auscultação. Então, a gente ouve o coração em vários pontos. E aí, dependendo da intensidade desse som de fluxo, né, de refluxo, a gente consegue saber onde é. Então, vou parar de falar agora e vou pôr vocês para ouvir. Observamos o gráfico do fonocardiograma. O sopro da estenose da válvula aórtica ou da válvula pulmonar acontece... Aqui ele já começa a falar de... nesse momento que acontece a abertura destas válvulas. Também é um sopro, ó. No caso da estenose, elas abrirão com dificuldade, causando aceleração e turbilhonamento do fluxo e, consequentemente, um sopro. Esse sopro tem intensidade variável, sendo que vai aumentando até um pico e depois vai decrescendo. Por isso, ele é chamado de sopro em losango ou diamante. Seu timbre é classificado como sopro ejetivo e é melhor auscultado no foco aórtico ou pulmonar, de acordo com a válvula cometida. Na prática, geralmente identificamos estenose pulmonar mais em crianças, adolescentes e adultos jovens.
enquanto que a estenose aórtica é mais observada nos adultos e idosos. Vamos então escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico do fonocardiograma. Não, muito ódio dessas propagandas. Eu tenho que pagar YouTube para não ter. Manda um joinha se vocês ouviram a parte do sopro 5 vezes. Quem tiver curiosidade depois, é muito legal de ouvir o áudio inteiro. Vocês viram a diferença do desenho que ele fez aqui dos dois sopros? Ele pega a área inteira. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem, o que ele tá falando? Ele tá falando que o sopro, nessa ocasião, ele tem a mesma intensidade no começo e no final. Então, ele forma um fono mais linear, né? Então, ele tem a mesma intensidade logo depois da S1 e na S2, tá? Então, ele fica um contínuo. Enquanto que aqui um pouco mais à frente, ele tenta fazer um comparativo da estenose, que é quando a válvula ela não abre e não se fecha adequadamente, né? Mais relacionado à abertura. Que ele forma um som como se fosse um losango, porque ele é baixo no começo, alto no meio e baixo no final. E aí ele forma essa característica de losango, tá? Então vocês vão ver que faz assim, ó. Então, ele começa baixo, intensifica e termina baixo, tá? Então, por isso que o treinamento é muito importante. Vocês vão pegar todos os pacientes com todos os sopros lá na aula de semiologia, por exemplo? Não. A aula de semiologia específica para auscultação é para o normal. Então, por isso que é muito importante para quem vai trabalhar com clínica, seja de qual espécie for, pegar esse hábito de auscultar muito os pacientes, né? Mas eu vou ficar escutando sempre o normal? Sim, porque quando você ouve tanto o normal, a hora que você pega o patológico, você consegue identificar, tá? Não é uma obrigatoriedade no curso, mas quem tiver interesse em já começar a pegar esse ouvido, né, mais clínico, hoje nós temos estetoscópios que são mais baratos, né? Não é uma marca assim tão cara, não são os melhores, vocês não vão conseguir pegar essas diferenças muito específicas entre um som e outro, mas começar a escutar parente, cachorro, gato, né? Quem tem cavalo, já desde agora é muito bom, porque vocês vão começar a adquirir aí um número, né? Uma quantidade aí em treinamento que vai ser bem importante para vocês lá na frente, tá? Vocês vão ter isso na semiologia, mas para aqueles que têm interesse, você consegue aí um estetoscópio por, acho que 40, 50 reais, e aí você já começa a fazer um treinamento do que é o normal. Isso é treino mesmo, não tem jeito. A gente não consegue separar 50 pacientes com 50 sons diferentes, né? Então é andar a partir de hoje mesmo com o estetoscópio aí no pescoço para poder pegar esses sons. Beleza? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu vou fazer 2 gravações para ter